Bom dia a todos. Eu sempre costumo fazer essa pequena abertura aqui para passar a palavra para nossa, no caso hoje, a nossa convidada. Então, quero agradecer a todos aqui pelas presenças. O painel de hoje, como vocês viram no convite, será sobre fundo de fundos de renda variável. A gente estava aqui na introdução falando que vai ser um desafio aqui para a Renault falar sobre o tema, mas me parece que é sempre muito interessante a gente entender como funciona o mercado de ações, principalmente. E aí o tema é como, né, desmistificar o investimento em ações, tá? A Carolina é uma especialista no assunto e é responsável pela estratégia de fundos de renda variável na Vinci Partners, que é de fato uma parceira nossa aqui da Fundação Promon, né? Está presente aqui nas nossas conversas sobre estratégias de investimentos. A Caroline ingressou na área de gestão em 2021, tendo atuado anteriormente na área comercial de pessoa física da Vinci, aí desde 2019, e é formada em economia pela PUC Rio. Já vi pelo sotaque dela que ela é carioca mesmo, né? Então, é, aproveitem da experiência da Caroline para fazer as questões ou dúvidas ou interesses que tenham sobre o assunto. A nossa interação aqui com os participantes será via chat, né, para a gente organizar aqui, porque, como o André falou no início, a gente tem 200 inscritos, então fica sempre mais organizado a gente receber as perguntas, comentários, críticas, sugestões pelo chat, e o André tenta, ao longo da apresentação, ao final, né, de acordo com a nossa convidada que achar ou entender melhor, fazer a intermediação do que for colocado no chat e a nossa entrevistadora, tá? Quem está aqui pela primeira vez, eu sempre digo que essa iniciativa ela já vem acontecendo, esse é o 18º painel, então já vem acontecendo há 1 ano e meio, e é um programa que se inclui nas nossas iniciativas de educação financeira, tá? Então, são sempre encontros mensais, online, e pretende ser bem informal para as pessoas sentirem a vontade de participar. O objetivo aqui único é o de disseminar conhecimento sobre investimentos. Essa sempre é uma demanda dos nossos participantes quando eles respondem a pesquisas da Fundação. Então, acho que a iniciativa tem muito a ver com isso e vem obtendo um sucesso, né, nos últimos meses, principalmente. Então, como eu disse, sintam-se à vontade para fazer as perguntas e interagir da forma com os comentários que quiserem aqui. Vou deixar agora a palavra com a Caroline Renault e o André, que também faz uma pequena introdução aí, para depois a gente dar tempo para a Caroline desenvolver o tema dela e se sobrar, enfim, ao longo do tempo vocês vão se manifestando e no final a gente pode só bater um papo aí mais interativo, tá? Então, obrigada a todos, principalmente a você, Caroline, e fiquem à vontade. Eu costumo fazer também uma abertura aqui, Renault, e então deixar um bom dia a todos, agradecer a Vinci, a Renault em especial, como a Márcia já agradeceu. Lembrar que a Vinci faz gestão de uma parte da carteira da Fundação Promon, justamente essa parte dedicada à renda variável, e é uma satisfação para a gente sempre poder trazer pessoas do nosso relacionamento que fazem parte do dia a dia da gestão dos investimentos da Fundação, e ter tanta gente interessada nesses assuntos e poder levar conteúdo de qualidade. Afinal, a gente sabe que tem muito conteúdo por aí e a gente se preocupa bastante com a qualidade daquilo que os nossos participantes recebem. Então, poxa, quando a gente pode trazer alguém do nosso círculo de relacionamento e com conteúdo de primeira linha, é uma satisfação enorme para a gente da Fundação Promon. Vale dizer, como a Márcia tocou nesse ponto, a Vinci faz gestão para a gente. Agora, o objetivo aqui é basicamente um painel de educação financeira, então de conteúdo, né, para as pessoas.
Como eu já comentei agora há pouco, quer dizer, como um disclaimer, aquele disclaimer que o advogado sempre pede para a gente falar, não necessariamente as opiniões que a Renault trouxer são as nossas opiniões, e a gente também não está fazendo nenhuma indicação, recomendação de produto aqui. Então, isso é importante. E, Renault, quer dizer, a vida não está fácil, né? Em renda variável, agora, brincando, a gente já tem seguido nessa trilha do painel da jornada do investidor. A gente já passou por classes mais tranquilas, como crédito privado, que foi a queridinha da vez. Acho que faz 2 meses a gente falou de crédito privado. E o mês passado foi sobre fundos multimercados, que é uma das classes que está mais estigmatizada, com desempenhos muito ruins, e renda variável eu acho que está meio que nesse bolo de classes de ativo que não estão ensejando assim sentimentos positivos das pessoas. Então, esse painel é muito bacana, eu acho que é o painel que gerou recorde de inscrições e acho que isso é sintomático assim, então o interesse que as pessoas têm em relação ao assunto. A gente já combinou propor, né, de procurar ter um conteúdo aqui que vai agradar as pessoas que entendem menos. Acho que tem muita gente que se assusta quando fala de ações e não entende nada. Então, acho que o conteúdo que você vai trazer passa por isso, né, para entendimentos, conceitos mais básicos, e vai avançar para questões mais complexas, né, para a gente entrar um pouco na lógica do que olhar para fazer um investimento em ações, etc. Então, com isso, eu encerro a minha abertura aqui. Eu vou fazer a curadoria, espero que tenha muitas perguntas. Então, pessoal, fiquem à vontade para interagir com a gente. Todas as perguntas, não tem pergunta errada, não tem pergunta ruim. Todas a gente vai tentar endereçar aqui. As que não puderem ser endereçadas no painel, a gente responde depois. Então é isso. Bom dia, Renault, obrigado. Bem-vinda. Combinado. Bom, primeiro eu queria agradecer aí mais uma vez, pessoal, pelo convite. A gente está muito grato de poder participar aqui desse painel e poder falar de um tema que eu pessoalmente adoro. E acho que bem na nossa conversa aqui no início, e o André até reforçou, né? Não é um momento fácil para os ativos de risco em geral, para os multimercados, para as ações, para a parcela de renda variável, mas é algo que está muito no nosso cotidiano, né? Bem ou mal, quando a gente fala das empresas, muitas delas fazem parte do nosso dia a dia, e por que não entender como é que isso funciona, como é que esse mercado de ação, o mercado de renda variável, como é que ele funciona nos seus detalhes e tentar mesmo desmistificar um pouco essa classe de ativo, né? Que é bem o título aqui do nosso painel. Então, eu preparei alguns slides, uma apresentaçãozinha aqui bem básica, só para ir pautando um pouco a nossa conversa, pessoal, mas o objetivo aqui é fazer algo bem informal, então fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida que vocês queiram, né? Não tem, de novo, pergunta certa ou pergunta errada. Vamos fazendo de uma forma bem leve aqui para ser o mais proveitoso possível para vocês, tá? E aí eu só peço ajuda, André, que eu estou projetando aqui, estou com uma tela, não vou conseguir ver se chegar alguma pergunta aí no Pode chat. deixar comigo, Carol, que eu te Pode ir me passo essas interrompendo, perguntas. Tá, maravilha. combinado. Então, vamos lá, pessoal, para começar a falar um pouquinho aqui da renda variável, eu trouxe só alguns pontos, porque tem sido, de fato, alguns anos difíceis aí para a Bolsa, né? Tirando o ano passado, que a gente teve uma surpresa muito positiva em novembro, dezembro, né? A Bolsa, o Ibovespa, fechou o ano passado subindo mais de 22%, então foi um ano em que a gente teve um retorno espetacular, foi a melhor classe de ativo dentro aqui do nosso mercado, mas muita gente não ficou com essa sensação, né? Por que isso? Porque a gente passou basicamente o ano passado inteiro sofrendo na mão das ações, enfim, vendo muita volatilidade dentro dessa classe, até em novembro e dezembro reverter esse movimento. Ao longo de 2024, isso por enquanto ainda não se repetiu, né? A gente tem algumas incertezas maiores no cenário. Eu coloquei aqui basicamente 3 principais pontos que vêm circulando bastante, as notícias as conversas entre os economistas, basicamente agora têm sido pautadas nesses pontos, que interferem que a dinâmica da renda variável, a dinâmica da precificação das ações, e a gente vai abordar isso em mais detalhes, mas que é basicamente o resultado das eleições americanas, né, quais que são as consequências de um novo governo, a gente já está começando a conhecer um pouco mais
como é que vai ser a cara desse novo governo americano, né? O Trump ganhou as eleições, então quais que vão ser as novas políticas que ele vai implementar, o que é consequência para o nosso cenário aqui no Brasil, e lá de fora acho que também tem bastante incerteza com relação ao crescimento chinês, né? A China não vem surpreendendo em termos de atividade, em termos de PIB, né? Então hoje o mercado está bastante atento, acho que no cenário internacional, a esses dois principais pontos. E por que isso é importante para a gente aqui? Né? Bom, falando do crescimento lá da China, a China é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, né? Eles compram muito minério de ferro aqui do Brasil, muitas commodities, a gente é um grande exportador para a China de commodities, o agro também tem uma grande relevância com relação à China, então a gente acaba ficando ali mais vulnerável a qualquer problema que aconteça por lá, a gente acaba sofrendo um pouco também. Então, esse é um efeito que a gente já vê direto aqui em relação ao nosso país. E, além disso, olhando para a nossa caixinha aqui dentro, tem a grande incerteza fiscal das contas públicas, né? Esse é um dos grandes temas atualmente, e eu não sei se vocês têm acompanhado um pouco disso, mas hoje no mercado é basicamente o principal assunto que a gente tem dominado aí as discussões. Ontem o governo anunciou um pacote de ajustes ali das despesas, veio junto uma isenção que o mercado não esperava, né? Algo que era da campanha do presidente, mas que o mercado não esperava que fosse feito já agora no curto prazo, já agora ao longo desse ano. Então, esse é um grande tema também que tem chacoalhado um pouco as coisas por aqui. Mas olhando ainda mais a fundo, né? Colocando uma lupa aqui para olhar bem para a classe de ativo que a gente está falando, que são as empresas, um outro tema relevante é o resultado do terceiro trimestre, né? Como vocês podem imaginar, as empresas, eles divulgam os seus números, né? Divulgam os seus resultados a cada fechamento de trimestre, né? Então, passados 3 meses, as empresas são obrigadas pela CVM, tem um prazo para isso acontecer, a divulgar os seus números de receita, o que foi despesa, como está seu endividamento, o que aconteceu com o caixa da companhia. E, basicamente, o mercado vai olhar isso e assumir se aquela empresa está indo bem, está indo mal, se as decisões do conselho de administração foram bem feitas ou se não foram se foram mal feitas, se os investimentos vêm gerando retorno ou não, né? E aqui a gente tem até uma notícia positiva. Os resultados das empresas no último trimestre foram, na sua maioria, bons, foram melhores do que o esperado, né? Então, mesmo com toda essa incerteza, seja lá fora, o que vai acontecer nos Estados Unidos ou com a China, o que vai acontecer aqui no fiscal do Brasil, como é que o governo vai conseguir fechar a conta ali dos gastos públicos, as empresas têm tido um bom momento. Por quê, né? Porque o PIB está forte, o desemprego está baixo e a atividade no Brasil está indo bem, né? De alguma forma, apesar de todas essas incertezas. E aqui eu coloquei só 3 temas que é legal da gente acompanhar, né? Que é basicamente, vamos comparar o Brasil com o resto do mundo, né? Quando a gente fala de bolsa, e isso é bem importante, tá mapeado na cabeça de vocês, que renda variável ele é um investimento de longo prazo, né? Não adianta a gente querer olhar uma ação e tentar inferir, adivinhar o que vai acontecer com ela daqui a um dia, 2 dias, uma semana, né? Normalmente, quando a gente olha para o preço de uma ação, para a dinâmica que aquela empresa vem apresentando, ela requer um pouco mais de longo prazo para as coisas irem acontecendo, né? O resultado de um grande investimento não acontece da noite para o dia, né? O resultado de uma construção de de um novo centro de distribuição ou, enfim, de um investimento de uma nova planta, o retorno não vem do dia para a noite. Então, por isso que a gente gosta de olhar o resultado das ações mais no longo prazo, né? Então, vamos tentar entender como é que está a situação do Brasil frente ao resto do mundo. A gente está realmente tão pior do que o resto do mundo, como quando a gente acompanha muito no dia a dia que as notícias, às vezes, dá essa sensação, né, de que o Brasil está realmente muito mal, né? Então eu trouxe aqui um pouco 3 temas para a gente desmistificar um pouquinho essa ideia.
e aí que é principal, o primeiro deles, né, em termos de demografia, e essa é uma grande tendência que a gente vê discussões, né, pensando daqui a 10, 15, 20 anos, que a população de algumas economias importantes no mundo está caindo, né? Isso é importante porque as pessoas trabalhando, a população crescendo, mais atividade, aumenta o PIB, aquela economia fica fortalecida, né? E o Brasil tem uma dinâmica positiva de demografia, pelo menos para os próximos 10 a 15 anos, né? A gente aqui, essa linha azul, as projeções é que vai começar a cair a nossa linha aqui de demografia para os próximos 10 a 15 anos, em comparação com a China e com o Japão, por exemplo, que é a linha vermelhinha aqui é a China e o Japão é a linha amarela, vão começar a ter problemas demográficos bem antes do Brasil. Né? Então, quem tem, parece que está aqui numa situação de vantagem é mais a gente do que essas outras economias. Quem está ainda melhor nessa questão de demografia é os Estados Unidos, né? A demografia só vai começar a cair por lá daqui a mais de 20 anos, então ainda está funcionando muito bem por lá. Um outro tema muito importante, né, que a gente tem aqui no Brasil algumas vantagens naturais. Né? O Brasil ele é autossuficiente em geração de comida e de energia. Né? Mais de 80% do total de energia produzida de fontes renováveis feita aqui no Brasil. Né? Então, a gente tem uma vantagem muito grande nesse quesito. A gente viu algumas economias do mundo sofrendo bastante com isso, como, por exemplo, a Europa, quando estourou a guerra da Rússia e da Ucrânia, a Europa é muito dependente em importar gás natural para gerar energia da Rússia, e quando estourou a guerra, eles ficaram ali sem ter muito de onde comprar. Né? Então, o Brasil, aqui, de alguma forma, tem uma segurança energética e também alimentar, que a gente nem colocou aqui, mas passou os Estados Unidos, hoje o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, né? Então isso é relevante. E teoricamente a gente tem aqui um país pacífico em relação a guerras, em relação a conflitos de grande escala, né? A gente está longe do Oriente Médio, que é onde vira e mexe, a gente vê uma tensão maior, a gente está longe da Rússia e da Ucrânia, a Europa está ali do lado, né? Então sempre tem aquele problema de estar muito perto, onde pode ter alguma tensão, alguma escalada nesses conflitos militares, né? Então a gente até passou por um período aqui em que a gente tinha duas guerras acontecendo ao mesmo tempo, né? Hoje parece que a guerra no Oriente Médio já está desaquecendo um pouco, ainda não terminou, é importante lembrar disso, mas a gente aqui no Brasil parece que está um pouco distante disso, é uma região um pouco mais pacífica, né? Então, olhando para esses três principais pontos, a gente tem algumas vantagens, né? E agora, outros pontos aqui, já mais em termos de atividade e de dados, né? O PIB aqui no Brasil vem surpreendendo positivamente, né? E por que eu estou trazendo aqui esse ponto que é o número 1 aqui? Porque isso é bom para as empresas. O PIB crescendo, as pessoas recebendo seus salários, né, sendo contratadas, o desemprego baixo, isso se reflete nas pessoas consumindo, né? Então, isso é receita para as empresas continuam crescendo, conseguem fazer mais investimentos, e assim o mercado vai caminhando numa tendência mais positiva. Né? O PIB aqui no Brasil, ele segue surpreendendo as expectativas, a gente deve terminar esse ano com um crescimento acima de 3%, né? Se a gente pegasse as projeções no começo desse ano, giravam ali em torno de 0,5%, de 1%, né? Então o mercado achava que o Brasil ia crescer bem menos do que de fato vai. O crescimento desse ano, é verdade, tem um impulso muito grande do fiscal, então é como se tivesse um golzinho de mão aqui nesse número de 3%, mas a dinâmica ela tem sido mais favorável do que inicialmente imaginado, né? Quando a gente olha o Brasil versus os mercados emergentes, e aqui eu já estou olhando em termos de precificação da Bolsa Brasileira, né? Eu estou querendo comparar aqui como que é a situação, se o Brasil é mais caro ou mais barato que outras bolsas do mundo, né? Eu estou olhando para a métrica preço-lucro do Ibovespa, e a gente vai falar dela em mais detalhes aqui na frente, né? O Brasil parece que é um dos países mais descontados aqui em relação às outras economias do mundo, e principalmente a média, né? Então a gente parece que está mais barato do que muitas outras economias. A Índia, por exemplo, tem tido um período espetacular de desenvolvimento e de apreciação da sua bolsa, das empresas listadas na Índia, enquanto a gente parece que está aqui bem para trás,
que isso se reflete numa oportunidade de crescimento, né? O que o mercado está sempre procurando é comprar onde está mais descontado, pegar a valorização e depois se desfazer dessa posição e encontrar um outro investimento mais atrativo, né? Então parece que o Brasil nessa lista está muito atrativo em termos de valor, se a bolsa está cara ou está barata, parece que a gente está bem barato comparado com o resto do mundo, né? Eu vou entrar um pouco mais nessa métrica daqui para frente, a gente fala dos prós e cons de utilizar isso para comparar aí as bolsas do mundo como um todo, né? Em termos de câmbio, né, o nosso câmbio, a gente viu uma grande desvalorização do real ao longo desse ano, já quase 20% de desvalorização da nossa moeda, né? E isso, em termos de trocas, né, a gente é um grande exportador de moedas, deixa a gente até numa situação mais vantajosa, né? Então, os produtos brasileiros, as commodities que a gente produz aqui ficam mais baratas. O mundo quer comprar mais do Brasil, né? Então, isso também é um fator que vai segurar nas nossas expectativas aqui um PIB mais positivo olhando daqui para frente. A gente acha que o agro vai segurar esses dados de atividade, esse patamar de atividade olhando para o ano que vem, tá? E aqui a gente vai falar da métrica da bolsa, né? Como é que a participação dos investidores na renda variável ela oscila, é basicamente essa barrinha azul ao longo do tempo, os alocadores locais vão aumentando e diminuindo bolsa ao longo do tempo. Hoje a gente está em um dos menores patamares de alocação em bolsa histórico, né? Então, se a gente olhar todos os agentes, todos os investidores dentro do Brasil, quanto que eles têm de bolsa, hoje isso está girando em torno de 9%, que é um patamar parecido do que a gente tinha lá em 2016 e 2015, né? Ali 2016, lembrando, foi o período de impeachment da Dilma, as empresas passando por um período muito difícil, bem endividadas, que é uma situação diferente do que a gente tem hoje, e a gente também vai abordar um pouquinho disso, né? Então, vamos Para te olhar. dar um pouco, para te dar um respiro aí, para você poder tomar uma água, só Claro. para fazer um Uhum. comentário breve, você mostrou esse gráfico agora que mostra essa participação dos investidores, né, em renda variável, que está nas mínimas, talvez mais recentes, de 10, 15 anos, né? Isso vale para investidores institucionais também, para fundos de pensão. A gente olha a Também. série histórica, deve estar na casa de 7%, alguma coisa assim. Isso porque tem alguns fundos de pensão, como a Previ, do Banco do Brasil, que tem um investimento muito grande em renda variável e acaba puxando essa média para cima. Se a gente tirar esses outliers aí, o investimento dos fundos de pensão em renda variável deve estar abaixo de 5%, né, da carteira. É isso, André, essa é a nossa percepção também. E aqui uma redução que ela é muito procíclica, né? A gente vê as taxas de juros subiram, né? Basicamente, ali desde 2022, a gente está passando por um período de alta de juros aqui no Brasil e a gente vê que só sai dinheiro da bolsa, né? Os juros para cima, as empresas começam a ter que pagar mais de despesa financeira, né? Aqueles juros em cima da dívida começa a apertar mais para as companhias. Então, normalmente, os investidores, num período de juros alto, tendem a sair da bolsa, né? Mas o que a gente quer trazer aqui também é que é muito importante a gente pensar num contraciclo, né? Se eu for investir, comprar uma ação só quando o juros estiver baixo, talvez eu já vou estar pagando caro por essa empresa, né? Tudo isso a gente vai falar também em mais detalhes aqui na frente. Então, talvez o melhor momento da gente entrar na bolsa é justamente quando ninguém quer a renda variável, né? Entrar quando a bolsa está subindo a mais de 20%, 30%, como a gente viu acontecer lá em 2019, aí já é a hora, na verdade, da gente estar querendo colocar no bolso o que a gente ganhou, né? É um pouco disso mesmo. E aqui acho que só para a gente comparar em termos do fiscal, já que esse é o grande tema da vez, é sempre o nosso calcanhar de Aquiles aqui no Brasil, sempre que esse tema vem para a mesa, a gente vê a bolsa cai, o dólar sobe, né, os juros abrem, as NTN-Bs de longo prazo não performam bem, que a gente já vem acompanhando isso ao longo desse ano, mas quando a gente olha a nossa situação em relação ao resto do mundo, parece que a gente está ali até um pouco melhor do que muitos países, principalmente os países desenvolvidos, né? Esse gráfico aqui da esquerda são dados do Banco Mundial,
tá? É o crescimento da dívida entre 2019 e 2022, então pega bem aquele período da Covid, né? Então a maioria dos países se endividaram muito ao longo da Covid, né? Eles deram auxílio para a população, que tinha que ser feito, né? Algo que a gente não tem nem que discutir aqui. Mas a nossa relação de crescimento de dívida, ela foi muito menor do que de outros países, inclusive menor do que dos Estados Unidos, do Canadá e vários países desenvolvidos, né? Aqui o grande problema, só para trazer também um pouco a discussão para o mundo aqui, como a gente olha no mercado financeiro, é a nossa credibilidade, né? Não adianta a gente bater na tecla de que o nosso déficit é menor do que nos Estados Unidos, porque a gente tem muito menos credibilidade do que os Estados Unidos para poder ter um nível de dívida muito elevado, né? Então, por isso que a gente está sempre discutindo esse tema aqui. E o crescimento de taxa de juros no Brasil, ele foi um dos maiores que a gente acompanhou nesse período de 2022, né? Também, assim como a maioria dos países ao longo da Covid teve que se endividar mais para ajudar a população, quando a gente viu o retorno da atividade, a economia retornando, todas as restrições que foram impostas no Covid sendo desfeitas, a inflação voltou e voltou no mundo todo, né? Então, basicamente, todas as economias tiveram que apertar a sua política monetária. O que é isso? Tiveram que subir os juros para tentar controlar a inflação. E isso foi um movimento que foi muito sincronizado, e na história isso nunca aconteceu, né? Porque o mundo parou ao mesmo tempo, o mundo voltou ao mesmo tempo, e as políticas monetárias, o ajuste na taxa de juros foi feita por todo mundo quase que ao mesmo tempo, né? E o Brasil foi um dos países que mais elevou a sua taxa de juros, né? Isso aqui é um dos motivos que explica por que a bolsa está tão depreciada, por que a bolsa está depreciada há tanto tempo, né? Então, é basicamente esse efeito de juros, né? Mas ok, isso aqui basicamente foram os dados do que a gente tem até hoje, mas olhando daqui para frente, né? Como é que vai estar a nossa situação? Esse gráfico aqui da esquerda é basicamente a média do que o mercado está esperando para crescimento de atividade de diversas economias do mundo. Cada linhazinha dessa aqui colorida é uma economia, uma das principais economias no mundo, e a gente vê que as expectativas para crescimento de PIB do Brasil que é a linha azul, ela vem aumentando, né? Então a gente começou janeiro de 2024 achando que o Brasil ia crescer ali perto de 2% e a gente vai terminar crescendo mais de 3%, né? Então o mercado foi ajustando a sua expectativa. Para o ano que vem, a gente espera uma desaceleração da atividade, né? A gente tem que ver o impacto desses juros altos, os juros mais para cima, né? Ele se reflete numa desaceleração da atividade, fica mais caro você pegar dinheiro emprestado para fazer uma expansão de fábrica, para aumentar os investimentos na sua empresa. Então, você começa a desacelerar, colocar o pé no freio, e as pessoas vão parar de consumir, né? O juros está alto, a pessoa física que pega o empréstimo não vai querer pegar mais esse empréstimo. Então, a atividade vai dando uma desacelerada, vai arrefecer, e é basicamente isso que a gente precisa que aconteça para a inflação ceder e o Banco Central poder voltar a cortar os juros aqui no Brasil, né? Mas, por enquanto, a gente vê que a nossa expectativa de PIB foi uma das que foi mais revista para cima pelo mercado, né? A China já teve revisão para baixo, os Estados Unidos também vem tendo revisão para cima, deve crescer aí mais ou menos 2,5%, 3% esse ano, mas a gente aqui é o que chama mais atenção em níveis de atividade. Mas então vamos entrar aqui na nossa caixinha e eu vou começar talvez bem do básico para a gente ter certeza que está todo mundo entendendo muito do que a gente está falando, e aí a gente vai evoluindo aqui nos conceitos ao longo da apresentação, tá? E aí eu coloquei aqui para a gente começar mesmo a entender o que é uma ação, né? A gente falou da atividade, dos juros, expectativa de crescimento, que isso é importante, né? E tudo mais, mas como é que isso vai impactar nas empresas, no preço da ação, no mercado de renda variável, né? Então vamos começar entendendo o que é uma ação, né? Pode parecer muito abstrato, eu não tenho um papel, não tenho um comprovante, não é algo que eu toco e vejo que eu tenho aqui, mas a ação nada mais é do que uma fatia de um bolo, né? Pensa que uma empresa, ela é o bolo inteiro. Quando você compra uma ação daquela empresa, você é dono de uma fatiazinha daquele bolo, né?
Então, por exemplo, hoje em dia a gente já tem um mercado de capitais bem mais aberto do que a gente tinha há alguns anos atrás. Hoje o acesso ele já é muito difundido graças às plataformas de investimento que revolucionaram esse mercado. Então, hoje qualquer pessoa pode abrir uma conta numa corretora e começar a operar e comprar uma ação e virar sócio, né, de uma empresa. A gente chama esses participantes que compram quantias pequenas das ações das empresas, são os acionistas minoritários, né? Então, são aquelas pessoas que não têm uma participação muito relevante para poder ter alguma influência naquela empresa. Então, esses acionistas menores são, de fato, os acionistas minoritários. E o que é o mercado de ação, então? O mercado de ação, a gente vai juntar todos esses bolos, né? A gente vai juntar todas as empresas que têm o seu capital aberto, e a gente vai falar como é que a gente chega lá, como é que essas empresas chegam numa situação de ter um capital aberto. A gente vai ter a dinâmica, o mercado de ação é uma dinâmica de várias empresas que estão listadas nas bolsas de valores, né? E uma empresa pode listar no Brasil, pode listar nos Estados Unidos, pode ter as suas ações sendo negociadas no S&P, Nasdaq, na Europa. Basicamente, em diversas bolsas no mundo, na Ásia, em vários países, a gente tem inúmeras bolsas tendo inúmeras ações sendo negociadas, né? Cada uma delas vai ter um preço, né? Então a gente vai olhar na nossa tela, a ação da Petrobras está tantos reais, a ação da Vale custa X, a ação da Suzano custa Y, a ação da Lojas Renner custa outro valor. Então a gente tem todas essas empresas juntas, isso forma o nosso mercado de ações, né? Juntando todos esses bolos, lembrando que a gente pode ser acionista de um pedacinho de vários bolos dentro do nosso mercado de ação, tá? Não, Mas como é que deixa eu te interromper de funciona? novo, peço desculpas aqui, Claro, mas fica à vontade. chegou uma pergunta do Ricardo Sanches, eu acho que ela teria, talvez coubesse melhor no slide anterior, é uma pergunta mais de macroeconomia, tá? E aí ele Uhum. fala, bom dia, sempre que ocorre uma baixa na taxa Selic, até que a inflação começa a subir, e então uma nova onda de aumento de taxas na Selic. Então, a questão do ciclo monetário, né? A inflação tem que ser combatida com elevação de taxa de juros e tal. Esse movimento se repete ao longo dos últimos 20 anos, que é um pouco da história do Brasil, eu acho que é isso mesmo, um ciclo Isso. econômico monetário muito pesado, né, de juros altos, e a gente consegue reduzir um pouco, mas logo depois tem que subir. E a pergunta dele, por que que isso ocorre e como o governo poderia ser mais eficiente? Isso a gente podia ficar falando aqui até amanhã sobre esse Exatamente. tema, né? Mas acho que de forma sucinta, né? O grande instrumento que o Banco Central tem hoje para controlar a inflação é a taxa de juros, né? Então, esse é o principal instrumento que o Banco Central tem através da política monetária. Quem faz a política fiscal é o governo. Então, o governo vai decidir quanto que ele vai gastar, se ele vai gastar mais, se ele vai gastar menos, né? Então, a gente tem essas duas forças aqui atuando na economia. E aí vou dar um passo atrás, né, para entender por que a gente quer combater a inflação, né? A gente já viveu períodos de hiperinflação, a gente sabe que isso causa muita instabilidade, porque a gente para de ter previsibilidade de preço, né? No momento em que a gente tem uma inflação fora de controle, todo dia tem que reajustar os preços, as empresas não conseguem fechar contratos de longo prazo, né? Não conseguem fazer investimentos olhando num horizonte muito grande, porque eu não sei o que vai acontecer com o preço daqui a um mês, né? Numa situação extrema. Então, o Banco Central está sempre, o principal mandato do Banco Central hoje é a estabilidade de preços, né? Hoje, aqui no Brasil, essa é a principal atribuição do Banco Central. Em outros países, podem ter outras atribuições. Por exemplo, nos Estados Unidos, a atribuição do Banco Central por lá é manter a estabilidade de preços e do emprego, né? Aqui dentro, a nossa principal função do Banco Central brasileiro é apenas a estabilidade de preços, né? Então, tendo esse instrumento, que é a taxa de juros, é o que o Banco Central vai usar para conseguir contornar e arrefecer, fazer essa inflação voltar para a meta, né? Hoje, a nossa meta é de 3% de inflação, que é o IPCA, né? Então, o IPCA tem que girar em torno de 3%.
3%, para o Banco Central entender que seu trabalho foi feito. A gente tem um regime de metas de inflação, né? Então a inflação pode oscilar 1,5% para cima, 1,5% para baixo, então a gente pode ficar numa banda de 4,5%. O topo seria o topo ali da meta de inflação, né? Então o Banco Central vai ali atuar para tentar fazer o IPCA ficar dentro desse limite, mas sempre focando na meta, que é 3%, né? Se ficar dentro dos 4,5%, ok, mas o objetivo dele é trazer para 3%. Então, justamente para dar previsibilidade para a economia, a gente ter um ambiente em que a gente consiga fazer negócios, em que a economia consiga crescer, né? E sempre pensando qual que é o patamar de juros que eu consigo fazer a economia crescer, mas sem que essa inflação acelere muito, né? Porque já que a taxa de juros é o meu principal instrumento, se eu baixar muito os juros, pode ser que eu estimule demais a minha economia. Ficou muito barato pegar dinheiro emprestado. Então, todo mundo pegar dinheiro emprestado, fazer investimentos, as empresas vão se alavancar, as famílias vão ficar mais endividadas para consumir mais, porque os juros é mais barato, né? Depois eu não vou pagar muita coisa em cima do meu empréstimo, então o consumo vai ficar muito alto e a inflação vai acelerar. Então, é esse o trabalho do Banco Central, entender qual que é o juros ideal para o país, para eu deixar ele num patamar em que a inflação fique estável e eu não tenha, né, essa escalada, essa desancoragem das expectativas também se eu abaixar muito meus juros. Isso é chamado o juros neutro, né? Então, esse é o principal objetivo da política monetária feita pelo Banco Central, é a estabilidade de preços dentro da nossa economia. Por isso que a gente teve que subir muito os juros, a gente e quase todos os países no mundo, os Estados Unidos subiu os juros, o Banco Central da Europa, a Inglaterra, né, todo mundo teve que subir os juros. Por quê? Porque a inflação ficou muito alta. A gente chegou a ter inflação de 10% aqui depois da pandemia, né? As economias se reabriram, as pessoas estavam com poupança acumulada porque ficaram em casa, não tinham muito onde gastar dinheiro, né? Não viajaram, não saíram para comer fora, então muita gente acumulou poupança, recebeu a ajuda do governo também, que foi muito importante para fazer esse bolo crescer, e quando a economia reabriu, as pessoas voltaram a consumir e com uma poupança acumulada grande. Então o consumo foi muito forte, fez com que a inflação no mundo subisse. Então o Banco Central, para controlar isso, teve que subir os juros para a inflação arrefecer. Por isso que em períodos lá atrás a gente já teve juros muito altos, porque a gente tinha muito problema de inflação, né? E aí aqui só para responder também a outra pergunta, como é que o governo pode ajudar nisso, né? Eu falei aqui para vocês que durante a pandemia as pessoas tinham poupança acumulada de forma muito relevante, né? Então, quando a gente tem muita disponibilidade, tem muito recurso disponível na economia, o intuito, o estímulo é que as pessoas consumam e isso pressione a inflação, né? Então, quando a gente tem um governo que faz muito estímulo fiscal, ou seja, dá muito incentivo, seja através de aumento de programas sociais, eu vou aumentar a minha transferência, o meu programa de transferência, eu vou dar mais dinheiro, vou dar mais liquidez para as pessoas consumirem, as pessoas vão receber esse cheque, vão receber esse auxílio e isso vai se tornar em consumo, né? Então, se o banco, se a política fiscal do governo ela é muito estimulativa, eu estou impulsionando a inflação, né? Então, eu estou colocando o pé no acelerador. Esse ano a gente viu um estímulo fiscal muito grande do governo, né? Então, o governo colocou o pé no acelerador, ele deu mais recursos para a economia. E o Banco Central, por outro lado, vendo a inflação subir, as expectativas de inflação para cima, o que tem de expectativa para o ano que vem de IPCA já acima da sua meta superior de inflação, o Banco Central teve que voltar a aumentar os juros, né? Então, hoje, resumindo, a gente tem o pé no acelerador da política fiscal, o governo gastando mais, fazendo mais distribuição de renda para a população, e a política monetária cumprindo o seu dever, que é entregar uma inflação de 3%, colocando o pé no freio, né? Então, é essa dicotomia que a gente está vendo acontecer e que a gente precisa equilibrar, né? Então, o governo tem que tirar um pouco o pé do acelerador no fiscal para a política monetária conseguir arrefecer. Tá? Ricardo, obrigado pela E isso pergunta. impacta as ações, né? Porque acho que aqui uma outra analogia que a gente pode fazer para vocês entenderem por que é um mercado de ação, como é que eu chego num valor de uma ação, né? Vamos entender assim, acho que todo mundo aqui sabe o que é uma NTN-B, né? Um título de renda fixa, é um título de dívida do governo federal,
que te paga IPCA mais um prêmio, né? A NTNB, vamos pensar nela, ela é classificada como um ativo da renda fixa. Por que ela é um ativo de renda fixa, né? Se todo dia o preço da NTNB ele muda, ele não é o mesmo, né? Todos os dias, ele vai variar. Mas a gente fala que a NTNB ela é um ativo de renda fixa porque você sabe qual é o cupom que você vai receber. Quando você compra um título desse, você está pagando NTNB mais uma taxa pré-fixada, né? Então eu já sei o que vai ser o meu cupom ao longo do tempo. Por isso que ela é renda fixa, apesar do preço do título variar todo dia. Uma ação, ela nada mais é que uma NTNB, só que a gente não sabe o cupom dela. E é isso que os analistas de ação, né, quem olha o balanço da empresa, quem está acompanhando a dinâmica daquela empresa todos os dias, é isso que o analista está querendo adivinhar no final do dia, né? Ele quer saber qual que é o cupom que aquela empresa vai me trazer para eu poder inferir qual é o preço justo daquela companhia, né? E aí sim eu falar, bom, a Vale hoje está negociando a X reais, eu acho que isso é pouco, eu acho que isso é muito. Eu quero, se for pouco, eu vou querer comprar as ações da Vale, se eu achar que for muito, eu não quero ter as ações da Vale, né? Então essa é a grande diferença. Acho que é uma boa analogia para a gente pensar as ações justamente como uma NTNB, mas aqui a gente não sabe qual que é o cupom e é isso que a gente quer tentar descobrir, tá? Esse é o grande pulo do gato no mercado de ações. E aqui indo mais para o dia a dia, né? Mas de fato, como é que funciona a Bolsa de Valores, né? Renan, Ok, eu eu vou entendi. te interromper de novo, até para endereçar as Pode falar. perguntas aqui do pessoal. Acho que as perguntas vêm Claro. mais na linha do macro ali, que eu acho que é o Tá. capítulo que você começou a sua apresentação, mas são Uhum. sempre boas perguntas aqui. O Rafael Possidente queria agradecer pelas perguntas e incentivar que fiquem livres aí, incentivados a colocar pergunta no chat. O Rafael pergunta: qual o impacto real do aumento e criação de novas taxas que o atual governo vem praticando para a economia e para a população que quer investir de qualquer forma que seja? Esse tema está virando até meme nas redes sociais, inclusive. Não sei se deu para É, entender a pergunta. acho que eu entendi, os memes do Haddad querendo taxar todo mundo, né? Acho que deve ser um pouco nessa linha. Porque qual que é o problema, né? O governo Lula, ele é um governo mais de esquerda, né? Então tem um apelo aos programas sociais, à transferência de renda, né? Foi um governo, enfim, eleito, foi uma eleição que foi super disputada, mas eles têm essa bandeira muito forte, né? Então a gente já sabe que é um governo que vai querer gastar mais, né? E assim como a gente nas nossas finanças pessoais, a gente sabe que a gente não pode gastar mais do que a gente recebe, né? Senão isso a gente vai ter um problema. O banco vai ligar para a gente todos os dias cobrando, a gente vai ficar endividado, vai incidir juros sobre a nossa dívida, isso vai virar uma bola de neve, né? E o governo nada mais é que como se fossem as nossas finanças pessoais, só que numa escala muito maior, né? A gente não pode gastar mais do que a gente arrecada. E é um pouco aquilo que eu falei. O Brasil é um país com pouca credibilidade em termos de contas públicas pelo nosso histórico. A gente já deu calote na dívida, a gente já não pagou o FMI, né? Então, isso aqui tudo interfere. Diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles podem gastar mais, né? Eles se financiam com o resto do mundo, porque o resto do mundo tem certeza de que eles vão receber de volta o seu dinheiro, né? Então, isso é um ponto. E aí, enfim, essa questão das taxas, por que o governo está querendo taxar todo mundo? Nossa, aumentar a taxa em cima, uma coisa que impacta a renda variável que já se discutiu, né? É tributar os dividendos, né? A gente vai falar dos dividendos aqui na frente, mas isso é uma das medidas que o governo vai tentar emplacar provavelmente daqui para frente. Por que eles estão fazendo isso? Para aumentar a arrecadação, né? O governo ele quer gastar mais, na verdade ele já está gastando mais, mas essa conta precisa fechar, né? Que é justamente o grande tema do arcabouço fiscal, né? O arcabouço fiscal nada mais é do que uma regra para fazer com que as despesas e as receitas elas se encaixem e a gente não entre numa trajetória de dívida explosiva, né? Que é sempre a gente gastando mais do que arrecada, a nossa dívida aumentando, os juros incidindo em cima da dívida, o Banco Central
tendo que aumentar os juros, né? Porque se eu estou gastando mais, eu estou estimulando mais o consumo, eu não vou conseguir segurar a minha inflação, então o Banco Central tem que manter os juros mais altos. E isso é danoso para o próprio governo, né? Porque a dívida hoje do Brasil tem uma grande parte atrelada ao CDI, né? Então, o CDI subindo, o Brasil fica mais endividado, a dívida pública aumenta, né? Que a gente quer fugir dessa bola de neve. É por isso que é importante ter um arcabouço crível e factível, né? A gente tem que ter uma regra, ela tem que ser real, ela tem que ser cumprida, né? Até para a gente entender que a gente não vai entrar numa trajetória explosiva da dívida, a nossa dívida não vai comer todo o nosso PIB, né? Isso é importante. Tem que ter um espaço para investimento, né? Isso é onde vai fazer o Brasil crescer de verdade, né? O Brasil hoje é um país que investe muito pouco, né? Comparado a países mais envolvidos, acho que essa é uma das grandes diferenças. Então, a gente precisa fechar as contas. E o governo hoje, que é um dos pontos que o mercado fica mais inseguro, está tentando fechar a conta através da arrecadação, né? Então, aumenta a tributação, cobra mais das empresas, cobra mais imposto de renda, né? Vai tentando arrecadar da onde dá, para conseguir fechar as contas sem ter que cortar os gastos que eles vêm fazendo, né? Porque a grande bandeira desse governo é que gastar com saúde, gastar com educação, na cabeça do governo, ele é um investimento, né? Tem alguma lógica, mas no final da conta é um recurso que está saindo. Eu preciso compensar isso de alguma forma, assim como a gente faz nas nossas finanças pessoais, tá? Então, por isso que a gente está vendo essa história de taxar, toda hora que aparece o Haddad vai te taxar aqui, vai taxar ali, taxas, importações de 50 dólares, as blusinhas, né? Ficou super famoso também, uma outra que circulou bem nas redes sociais, mas é por isso, porque eles estão tentando fechar a conta arrecadando mais, tá? Renan, aproveitando, já tem mais uma pergunta aqui do Rafael Torquato. Obrigado também, Rafael. Ele está perguntando sobre China, aqui falando sobre o modelo de crescimento econômico da China nos últimos anos, se o Brasil poderia replicar isso. E aí, de novo, uma pergunta mais Então, macroeconômica, a gente acaba fugindo um pouco de ações aqui, mas vamos em frente. não, tranquilo. Bom, a China, aqui é um tema também que dá para a gente falar bastante, né? Mas eles tiveram um modelo de negócio que funcionou por muito tempo, né? E eu acho que, já respondendo a pergunta se dá para a gente replicar, eu acho difícil, né? A China, eles têm um modelo de governo completamente autoritário, absolutamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, implementar algumas medidas por lá tem uma dinâmica diferente do que a gente tem aqui, né? Basicamente precisa de uma canetada do Xi Jinping, que é o presidente da China, líder do Partido Comunista, basta uma canetada dele para aquilo acontecer, né? Então é uma dinâmica que por si só já é muito diferente. A gente consegue implementar igual? Acho muito difícil, acho que a gente não consegue, né? Mas a China mesmo, o ponto que eu falei, né? O mercado está muito cético com relação ao crescimento chinês, porque eles estão mudando a sua matriz de crescimento, né? A China cresceu muito por muito tempo, fazendo investimentos grandes em infraestrutura, né, em construção civil, e agora isso começou a dar problema porque a demanda interna da China está muito fraca, né? Então eles estão tentando mudar um pouco o foco do que foi muita infraestrutura e construção civil ao longo do tempo, e agora eles estão querendo fazer uma troca e olhar para o mercado externo. Então a China vem inundando o mundo com os seus produtos, né? O BYD, por exemplo, a montadora de carros, hoje a gente já vê um monte de BYD pela rua, aqui no Brasil, lá fora, na Europa. Isso vem causando alguma insatisfação de outros governos, né? A gente vê os Estados Unidos querendo aumentar a tarifa com relação aos outros produtos da China, porque eles, de fato, são mais baratos, né? A mão de obra na China, ela é enorme e ela é muito manual, né? Porque tem muita gente para trabalhar lá. Então, eles vão começar a enfrentar algumas dificuldades olhando aqui para frente, né? O mundo já não consegue absorver mais tantos produtos da China como aconteceu até agora. Então, a gente deve ter aí alguma retaliação com relação a isso, mas eu acho que é muito difícil a gente conseguir implementar esse modelo por aqui, né? De fato, os chineses, eles hoje, a gente fala que eles exportam deflação,
né? Porque os produtos da China são muito mais baratos quando eles entram no mercado, comparando com os carros da Tesla lá nos Estados Unidos, com os carros da Ford, comprar um BYD é mais barato, então você puxa essa inflação para baixo, o que até é positivo, né? Já que a gente estava falando que a inflação vinha sendo um grande problema. Mas em termos de modelo de crescimento, é muito difícil qualquer outro país replicar o que a China fez, tá? E inclusive isso não se mostrou sustentável. Né, eles já estão tendo que mudar um pouco esse foco por lá, tendo que olhar para outras dinâmicas de crescimento, tá? Isso já não vem funcionando. Legal, vamos em frente. Renan, só para lembrar, a gente procura se manter fiel aqui ao horário. A gente começou em torno das 8h30, a gente vai até às 10 horas. Então, eu sei que tem mais combinado. um conteúdo para cobrir, então vamos lá. Mas, de novo, sem querer desincentivar perguntas, mas para a gente poder seguir aqui também. A gente vai avançando aqui. Eu vou tentando fazer os links aí das perguntas, puxando mais já para o nosso lado da renda variável, né? Então, a gente estava falando aqui das ações, o que é comprar uma ação, né? O que é uma ação no final do dia, algumas analogias aqui para ficar mais simples de entender o que é isso. Mas como é que isso funciona na prática, né? Na prática, o mercado de renda variável ele é um jogo de soma zero, né? Por que eu estou falando isso? Quando alguém vende uma ação, ela não some do mercado, ela não desaparece. Quando alguém vende uma ação, necessariamente tem que ter alguém comprando, né? Então, basicamente, para a gente ter negociação, ter troca de preços, né? Tem alguém querendo vender por um preço, outra pessoa querendo comprar por outro, né? As ofertas, né, vão se alinhando até que você chega num consenso e essa operação ela é concluída, né? Então, basicamente, a gente viu lá o preço de uma ação, me interessei, achei que está valendo a pena, vou para a minha corretora e aviso a minha corretora que eu quero comprar. Hoje em dia, a gente pode fazer isso de uma forma muito mais rápida, né? Eu posso entrar nos famosos home brokers, né? Eu tenho uma conta na corretora, eu tenho uma conta na XP, no BTG, na Ágora, onde quer que seja. Eu posso entrar lá, colocar a minha ordem, falar, eu quero comprar a Vale a X reais. Né? Essa ordem vai para a corretora e a corretora liquida isso na Bolsa de Valores, que hoje a gente só tem no Brasil uma Bolsa de Valores, que é a B3. Né? E o mesmo acontece para o vendedor. O vendedor vai lá, avisa a corretora que quer vender a um preço X, quero vender ações da Vale a X reais, coincidiu com o preço de ter outra pessoa querendo comprar, a Bolsa de Valores, ela liquida essa operação, então ela realiza, né, a formalização dessa compra e dessa venda, e o negócio é concluído. Quem quer comprar sai naquele dia com as ações da Vale na sua custódia, dentro da sua conta. Né? Então você vai entrar ali no site da sua corretora e vai estar lá que você é dono de tantas quantidades da ação da Vale. E a pessoa que vendeu já não vai ter mais aquela ação na sua conta da corretora. Né? Lembrando que a Bolsa de Valores ela não é exclusivamente para as ações. Né? Existem outros ativos que circulam dentro da Bolsa e que os agentes no mercado, as pessoas, os investidores estão negociando. Né? Dentre eles, os fundos imobiliários, os FIIs. Hoje tem uma enorme quantidade de fundos imobiliários sendo negociados dentro da B3. Os ETFs, o que são isso? Né? São fundos de investimentos passivo, que tem uma estratégia de replicar um índice, a gente vai falar disso mais à frente, e que tem as suas cotas sendo negociadas na Bolsa. Além disso, contratos futuros, então a gente às vezes vê, como se vocês falaram com os multimercados, né? Pode ter surgido aí o papo, tô comprado em soja, tô comprado em ouro, né? Tô comprado na taxa de juros de algum país, do Brasil ou algum país lá fora. São os contratos futuros também negociados na B3 e as opções, né? As opções de compra, as opções de venda são derivativos, como a gente chama. Tudo isso acontece dentro do ambiente da B3, né? Mas como que uma empresa chega lá? Vamos dar aqui um passo atrás rapidinho, só para a gente entender como é que uma empresa ela consegue ser negociada e como é que eu consigo acessar, comprar, fazer parte da base acionária daquela empresa. Não, Né? eu vou te interromper de novo aqui, você me desculpa. Claro. Tentar encaixar a pergunta aqui na sua fala é sempre um desafio para mim. O Rafael Torquato, aí uma pergunta boa que tem a ver com ações e acho que é um pouco do que está por trás desse painel aqui. O cenário atual, o pessoal migrando para renda fixa, os juros altos no Brasil, isso a gente está vendo e de fato está acontecendo, essa migração para produtos de renda fixa, e por isso que a renda variável está, enfim, não diria Aquele caindo pelas patamar super tabelas, baixo.
Ah, Mas está lá nos seus 27 mil pontos, 130 mil pontos e não tem tanta atração, muito pouca participação do investidor, né, como a gente já falou antes. Daí ele está perguntando aqui, a curto e médio prazos, qual o impacto disso para os investimentos, para os investidores em geral? É tá. o que vai lá. Qual o impacto de uma taxa de juros mais alta vou puxar aqui para falar da renda variável, né? Lembra que eu falei que o grande desafio, enfim, a grande diferença aí de uma ação para uma NTNB é que a gente não sabe qual que é o cupom, né? Na NTNB a gente sabe desde o momento que a gente compra na ação, o grande desafio é você descobrir qual que é esse cupom, né? Para fazer isso, a gente para achar o preço justo, né? Quanto que aquela empresa vale, eu tenho que inferir o quanto que ela vai gerar de receita, o quanto que ela vai ter de despesa ao longo do tempo, né? E empresas elas têm dívida dentro do seu balanço, né? Vamos supor que uma empresa, a Renner, por exemplo, a Renner quer construir um novo centro de distribuição para melhorar a logística entre as lojas e tudo mais. Ela não tem todo aquele recurso que ela precisa no caixa da empresa. Não tem problema. Ela vai no banco, ela vai, bate na porta do Itaú, bate na porta do Bradesco, enfim, onde ela tem as suas operações, quem é o banqueiro daquela empresa, e vai pedir um dinheiro emprestado, e o Itaú, ou quem for emprestar, vai cobrar uma taxa. Né? Como se fosse uma pessoa física também pode fazer esse tipo de operação. E essa taxa ela é balizada pelo CDI, né? O CDI é a nossa taxa básica de juros. Então, o que o Banco Central ele consegue controlar, né, a Selic, e o CDI, ela é uma taxa muito próxima à Selic. Então, se eu falo de um aumento da taxa de juros, né, ficou mais caro para a Renner, concorda? Pegar um dinheiro emprestado e fazer um investimento. E se ela já tem um empréstimo na carteira pós-fixado, que a gente chama, né? Se ela pegou um dinheiro emprestado com o Itaú a X% do CDI, né? Se o CDI aumenta, o que ela tem que pagar de juros vai aumentar. Então, um trabalho que os analistas de ação fazem, que é importante, é entender empresas que têm mais dívida, a gente chama de empresas alavancadas, elas tendem a sofrer mais num cenário de juros alto, né? Porque elas vão ter que pagar uma despesa financeira, que é a despesa com juros, maior, né? Então, muitas vezes, a gente viu aí ao longo dos últimos anos, empresas que basicamente tudo que ela gerava de caixa, toda a receita que ela tinha com as suas vendas, ela pegava isso e pagava a despesa com juros, né? Então, quase que não sobrava nada para o acionista, não sobrava nada para ela fazer um outro investimento, conseguir melhorar o sistema tecnológico que eles usam para suas operações. Então, a gente fala que empresas mais alavancadas tendem a sofrer mais nesse período de juros altos, né? Para outras empresas, para as empresas grandes, dominantes, esse cenário é positivo, né? Porque num ambiente competitivo, quando os seus concorrentes estão mais endividados, estão passando por momentos piores, mais adversos, o que você faz? Você se aproveita disso, né? Então, de repente, você consegue comprar um concorrente, né? Você ganha market share daquele concorrente, você expande as suas operações. Então, aquelas empresas que estão melhor estruturadas, que se organizaram financeiramente, que já tinham menos dívida antes dos juros começar a subir, vão até conseguir se beneficiar de um período complicado como esse, né? Então, é justamente esse trabalho que os analistas de ação fazem. Quem vai se beneficiar de um momento como esse? Quem vão ser os grandes ganhadores? Quem vão ser os perdedores? Né? Eu quero estar fora dos perdedores, eu quero concentrar aqui meus investimentos em quem vai ganhar num período como esse. Tá? Então, esse é um impacto aí que um juros mais alto tem dentro das companhias, dentre outros, né? Mas acho que esse é mais intuitivo, que acho que dá para ficar na cabeça de vocês. Bom, então voltando aqui para como é que a gente tem uma empresa listada no mercado, né? Como é que eu consigo acessar uma companhia? Né? Para a gente fazer um investimento através do mercado de ação, eu preciso que essa empresa esteja disponível para eu conseguir, né, entrar na base acionária dela através do mercado de capitais, através da bolsa de valores, para eu conseguir emitir uma ordem, pedir para minha corretora executar para mim, essa empresa ela tem que estar disponível para investimento, né? Então, muitas empresas, elas nascem com capital fechado, né? Eu vou pegar um exemplo, né?
Aqui, talvez, uma empresa começou, enfim, vendendo a Renner, vamos pensar na Renner lá atrás. Ela abriu algumas lojas, começou a vender roupa, artigos para casa, né? Pegou a família dona acionista da Renner, né? A capital fechado ainda. Pegou um dinheiro emprestado no banco para investir no seu negócio e, enfim, todas as empresas conseguem, né, ali negociar algum empréstimo. E ela foi expandindo, foi crescendo, foi abrindo loja, foi vendendo mais, abrindo loja no Brasil inteiro, foi cada vez ganhando mais robustez, até que, né, o dono da empresa olha para aquela situação e fala: bom, agora eu precisava de mais capital para fazer mais investimento. Eu quero construir um outro centro de distribuição, quero melhorar minha logística, mas eu não quero pegar isso com o banco, eu já tenho bastante dinheiro dos bancos. O que eu posso fazer? Eu posso levar a minha empresa para o mercado de capitais. Eu posso fazer um IPO da minha empresa, né? O que é um IPO? E aqui eu já vou pedir desculpa pelas inúmeras expressões em inglês que a gente tem dentro do mercado financeiro. Eu vou sempre tentar trazer isso para português, né? Para não ficar usando aqui só os termos em inglês, mas um IPO é um termo amplamente divulgado, como a gente chama, que é uma oferta inicial de ação. É o Initial Public Offering. É você trazer a sua empresa para o público, né? E essa como é a primeira vez que você vai fazer isso, é inicial, é a primeira oferta que você vai fazer para o mercado poder acessar a sua companhia, né? Então, vai ter esse processo, é um processo super burocrático, fiscalizado pela CVM, tem várias regras, é um processo custoso para a companhia, né? Então, tem um custo para você fazer um IPO, não é qualquer empresa que consegue ser listada, as empresas pequenas não têm essa capacidade de pagar o processo de fazer um IPO, mas para algumas delas isso faz sentido, né? Então, ela vai lá, começa a ofertar as suas ações para o mercado como um todo. Antes, quando ela era uma empresa fechada, era basicamente dos seus donos ali, pode ser uma pessoa só, ou enfim, um grupo de acionistas mais controlados, pequenos, né? Aquele grupo fechado. Quando você faz um IPO, você abre a sua companhia para o mercado, né? Então, vários investidores vão olhar, vão ver, nossa, eu vejo o Renner lá na minha cidade, tem uma loja enorme, está sempre cheio de gente, está abrindo o capital agora na Bolsa, acho que é uma boa empresa, vou entrar, né? Então, os acionistas, os investidores compram a ação, se tornam acionistas, pensando ali na expectativa de participar do crescimento ainda maior daquela companhia para frente, né? Mas por que uma empresa faz isso? Né? Ela pode fazer isso porque ela está precisando de capital, né? Então, quando ela abre o seu capital para o mercado e os acionistas compram a ação da Renner, o acionista ele paga um dinheiro, né? Eu tô aqui, eu quero comprar R$ 50 de ação da Renner. Comprei R$ 50 e o meu dinheiro foi para a empresa, né? Então a empresa vai recebendo de 50 em 50, um quer comprar 100, outro 1.000, e aí vai recebendo, a empresa consegue captar recurso. Né, as empresas, o acionista compra a ação, tem direito a participar dos lucros daquela empresa, em contrapartida, a empresa recebe o recurso daquele acionista, o dinheiro mesmo. Né? Então, ele pega aquele dinheiro e aí sim vai poder fazer os seus investimentos, vai poder expandir. Né? Por prestígio, as grandes empresas elas estão listadas na Bolsa, né? Os grandes nomes que a gente conhece hoje, empresas robustas, que crescem de alguma forma, né? Então tem ali um prestígio em ser uma empresa listada, traz credibilidade, porque depois que você abre o capital, né, as coisas mudam, né? Tem mais gente olhando o que você está fazendo, tem regras que você precisa cumprir. Como eu falei, as empresas são obrigadas a divulgar depois do fechamento do trimestre quanto que você arrecadou de receita, qual foi a sua despesa, e o mercado, né, os acionistas estão preocupados, porque o dinheiro deles que está ali, né, ele deu dinheiro para a empresa, então está todo mundo atento se aquela empresa está fazendo o que é certo, está fazendo bons investimentos, está cuidando bem do meu recurso e vai transformar isso em lucro no futuro, né? Então tem alguma credibilidade dentro desse processo, gera liquidez, né? O dono da empresa consegue negociar as suas próprias ações, então gera liquidez ali para os acionistas, tem exposição, né? Todo mundo começa a conhecer mais essa companhia. Ao longo de 2020, a gente viu uma série de IPOs, né? Tiveram várias empresas que tinham capital fechado e vieram abrir suas ações para o mercado, né? Fizeram de fato o IPO e a gente começou a conhecer novas empresas, né, que antes, quando eram fechadas, o mercado não olhava muito para isso.
Além disso, tem uma outra facilidade, né? Depois que você faz um IPO, existe um outro passo, que você pode fazer um processo chamado de follow-on. E aí talvez vocês já tenham escutado essa gíria, que traduzindo, né, seria uma oferta subsequente. O que é um follow-on e por que isso é importante para eu estar de olho, né? Se eu comprei a ação de uma empresa, estou usando muito a Renner aqui como exemplo, né? Eu comprei a ação da Renner e, enfim, a Renner fez o IPO, eu entrei no IPO da Renner. Passou 2 anos, enfim, algum período, não é nada escrito em pedra, né? A empresa pode fazer uma oferta subsequente quando ela quiser. A Renner vê que vai precisar de mais recurso, né? Então, eles pegaram o dinheiro do IPO, fizeram os investimentos e tudo mais, mas olhando para frente, quero crescer mais, quero abrir mais loja. De repente, quero abrir loja nos Estados Unidos agora, quero expandir meu negócio internacional, quero fazer mais coisa com a minha empresa que está dando certo, né? Então, a empresa pode captar mais dinheiro no mercado, pode fazer uma oferta subsequente. E nada mais é que como se fosse um IPO mesmo. A empresa vai ofertar novas ações para o mercado e o mercado vai poder comprar se os investidores quiserem, né? Então, também é um outro processo cheio de regras, com várias burocracias que tem que ser feito e super fiscalizado, né? E é importante, quando a gente tem uma ação, é acionista de uma empresa, ficar ligado se tem um follow-on por vir, se a empresa vai fazer ou se não vai fazer, né? Porque isso vai impactar a vida de quem detém aquela ação daquela empresa, né? Quando a empresa vai fazer o follow-on, eles são obrigados a divulgar um prospecto. Dentro desse prospecto tem todas as informações importantes que a gente tem que saber, como, por exemplo, o valor, quanto que a empresa está pretendendo arrecadar, né? Então, a Renner quer fazer uma oferta para captar 100 milhões de reais, né? Então, eles vão avisar isso no prospecto. Isso pode ser uma oferta primária ou secundária. O que é uma oferta primária, né? Se for uma oferta primária, significa que a Renner vai pegar esse dinheiro e vai investir na própria companhia, né? A Renner vai fazer, no nosso exemplo, uma oferta de 100 milhões. Então, se ele captar isso no follow-on, ele vai pegar esses 100 milhões que ele captou junto dos investidores e vai investir isso, vai fazer de fato a nova fábrica, vai investir na companhia. Se for uma oferta secundária, e isso tudo tem que estar descrito no prospecto da oferta, se for uma secundária, significa que parte desse recurso vai para o controlador, né? Então, vamos supor, a família que é dona da Renner fez a abertura de capital, mas eles continuaram acionistas, né? Eles continuam tendo uma participação relevante lá dentro da Renner. E a família está precisando de liquidez, né? Eles investiram muito na empresa ao longo do tempo, acabaram ficando ali com pouco recurso, o dinheiro foi muito para dentro da companhia, eles querem um pouco disso de volta, né? Então, numa oferta secundária, parte do que é captado junto com o mercado, parte do que os acionistas colocaram na companhia, isso vai para os controladores, né? Então, o dinheiro vai para os acionistas majoritários, né? A gente tem que estar de olho, entender se é bom ou se é ruim fazer essa secundária. Poxa, mas por que esse cara está querendo, o dono dessa empresa está querendo colocar dinheiro no bolso agora, né? Então, todos esses aspectos são importantes para a gente Renan, entender se está certo ou errado. Pode falar. talvez desse para falar um pouquinho aqui vamos dizer, do oposto do follow-on, que é o processo de recompra de ações que a gente tem visto muito aqui no Brasil e nos Estados Unidos em especial, né? Exatamente, é exatamente o contrário, né? Um processo de recompra é quando a companhia, olhando para o preço das suas ações, está achando aquilo muito barato, né? Então vamos lá, dando um passo atrás. O corpo dos diretores da empresa, o conselho de administração, eles se reúnem, né, periodicamente, falam: como é que a gente vai gerar mais retorno para a nossa empresa, né? Como é que a gente vai gerar lucro? E aqui tem todo o alinhamento de interesse, a remuneração normalmente dos diretores, ele é atrelado aos resultados que a companhia gera, né? Então eles têm todo o incentivo a que aquela companhia cresça e gere lucro, né? Gere resultados, né? Então a gente o conselho de administração da companhia tem um leque de opções, podem fazer um novo centro de distribuição, uma nova planta de produção, fazer um investimento tecnológico, mudar toda a estrutura logística da empresa para melhorar, né, e para diminuir o custo daquela companhia, diversas opções para fazer aquela empresa crescer. E olhando uma delas, eles também podem recomprar a ação,
né? Quando eles estão enxergando que o próprio preço da ação está muito descontado, né? Então o mercado aconteceu alguma coisa que eu vou pegar um exemplo recente, teoricamente recente, que aconteceu, né? A Suzano é uma grande empresa de celulose no Brasil, é a maior exportadora de celulose, é uma das maiores exportadoras de celulose do mundo, é a que produz celulose ao custo mais baixo no mundo inteiro, né? Então ela é que tem o menor custo de produção de celulose no mundo. A Suzano anunciou recentemente, deve ter uns 6 meses, que queria comprar uma outra empresa, uma empresa grande, né? O que aconteceu? O mercado não gostou dessa notícia. Os acionistas da Suzano, quem tinha comprado a ação da Suzano, achou ruim, porque era uma aquisição muito grande, eles iam ter que se endividar, né, num ambiente de juros alto, lembra? Isso não é muito bom, né? Então os acionistas falaram, opa, não gostei, não quero, vou vender a ação da Suzano. E começaram a vender. O preço foi caindo, né? As pessoas querendo se desfazer daquela posição vão vendendo a preços cada vez mais baixos, né? E foram vendendo. A ação da Suzano caiu pra caramba. O que o diretor, o corpo da diretoria da Suzano fez naquele momento? Na cabeça deles, aquilo não fazia sentido, né? A ação da empresa caiu demais para um processo que eles nem sabiam se ia ser concluídos. Tendo esse fato acontecido, o preço foi dizimado da empresa naqueles dias que se seguiram ao anúncio. A empresa anunciou um programa enorme de recompra, né? Então a própria Suzano começou a comprar no mercado, na sua tesouraria, né? A empresa tem um recurso na tesouraria e começou a usar o dinheiro dela para comprar as próprias ações e colocar no balanço, né? A esse preço, né? O diretor olha, fala, nossa, mas a minha ação está negociando a isso, o mercado está doido, né? Eu vou comprar porque isso aqui vai se valorizar. Eu sei os investimentos que eu estou fazendo, né? Eu sei o que eu vou gerar de lucro daqui para frente. Então eu vou comprar a minha ação porque eu sei que isso vai se valorizar. Então por isso que a gente fala que recompra de ação é um dos melhores sinais para a gente de que o mercado está barato por uma forma não racional, né? Porque ninguém menos do que o próprio diretor da empresa para saber se aquela ação está cara ou está barata. Ele sabe os investimentos que ele vai fazer para o futuro muito melhor do que a gente que está olhando de fora, né? Então, uma recompra, ela indica para a gente que a própria empresa está achando as ações baratas e esperando que elas se valorizem mais do que qualquer outro investimento que eles podem fazer naquele momento, tá? Então, isso é algo que a gente tem visto muito recentemente, né? Esse ano, até agosto, mais ou menos, já foram 53 programas de recompra anunciados pelas empresas listadas na Bolsa, né? Ano passado foi 35, então esse ano já está aí um patamar bem acima do que a gente acompanhou ao longo de 23. Não. Isso é bem relevante para a gente, isso é um sinal claro de que as empresas veem valor nas suas ações, tá? Mas acho que o que a gente tem que ficar ligado aqui, só voltando para o follow-on, né, é entender que quando a empresa vai fazer uma nova oferta, isso causa uma diluição na base acionária. Então, se eu sou acionista e eu não entro no meu follow-on, eu vou ser diluído, né, porque a empresa está ofertando mais ações para o mercado, é como se aquele denominador ele fosse aumentando, né, e aí minha participação vai ficando mais irrelevante. Então, se eu não quiser ser diluído, eu tenho que acompanhar aquela oferta, então tem que entrar também dentro daquela emissão. Isso tem um custo, né? Eu preciso colocar dinheiro naquela oferta. A parte positiva é para a companhia que ela arrecada mais recursos, ela aumenta a liquidez, a negociação ali das suas ações e tem um potencial de gerar mais lucro, né? Já que ela está querendo captar, se for uma primária, para investir, para aumentar a sua lucratividade, ela gera um potencial de distribuir dividendos maior, né? E aqui a gente vai falar do dividendos, que muita gente considera como a cereja do bolo de investir numa companhia. Dividendos nada mais é do que um tipo de provento. Existem vários proventos no mercado, tem dividendos, tem juros sobre capital próprio, tem, enfim, outros tipos. Aqui eu achei que valia a gente abordar os dividendos, que é, acho que o mais comum e mais difundido. Inclusive, não só as ações pagam dividendos, fundos imobiliários também distribuem dividendos e outros fundos fiagros, né? Então, a gente tem um outro leque aí de investimentos que também distribui dividendos. Mas o que é esse dividendos? O que significa isso, né? Nada mais é que a distribuição de lucros de uma companhia, né? Cada companhia
tem determinado a sua política de dividendos. Existem empresas que pagam bastante dividendos e existem empresas que não pagam dividendos, né? Isso é definido pelo seu conselho de administração, né? Então, a Suzano, por exemplo, o conselho de administração da Suzano sentou lá e falou: eu quero pagar X%, a gente vai ter uma política aqui que a gente sempre vai distribuir 10, 15 ou 20% do meu lucro líquido para os nossos acionistas, né? Então, você já sabe qual que é a política de dividendos daquela empresa. Se você achar que aquilo é vantajoso, você vai ainda ser beneficiado por essa distribuição de lucros. Eu tenho que estar só em ação que paga dividendos, ou eu tenho que fugir das empresas, então, que não pagam dividendos? É sempre bom, né, você receber uma distribuição aí dos lucros. A gente recebe isso em financeiro mesmo, né? Você vai receber em reais esse valor e hoje ele é isento de imposto de renda. Então, nossa, que ótimo, né, receber esses dividendos. Mas não necessariamente a gente tem que estar olhando para companhias que só pagam dividendos, né? Por que alguma empresa vai optar em não pagar? Porque eles estão reinvestindo todo o seu capital. A Suzano, que eu usei de exemplo, é uma empresa que paga pouco dividendo, porque eles estão, sempre o que eles geram de lucro, geram a mais do que eles precisam, eles estão usando isso para melhorar as suas plantas, expandir as suas fábricas, melhorar o custo, diminuir ainda mais o custo de produção, né? Então, existem empresas que não pagam por esse motivo. E isso é bom também no final do dia, porque significa que a empresa está investindo mais, ela vai me gerar mais crescimento no futuro. Então, isso também faz um sentido, a gente tem que colocar aqui na balança o que é mais vantajoso, né? Outro exemplo, as empresas de commodities como a Petrobras e a Vale, são empresas que distribuem bastante investimento, né? Então, muitas vezes são empresas que não conseguem investir muito daquilo que eles geram de lucro, né? A Petrobras gera tanto lucro que ela, mesmo que ela quisesse, ela não ia conseguir fazer tanto investimento com aquela quantidade de lucro que eles geram, então eles distribuem isso aos acionistas. Isso gera alguma atração para os investidores olharem para aquela empresa. Isso é verdade, tá? Então, dito isso, o que eu tenho que estar atento para uma empresa que paga dividendos, né? Hoje, se a gente pudesse sair daqui tendo aprendido uma coisa, eu acho que seria essa, que eu acho que é super importante e muitos investidores não se atentam a isso. Quando uma empresa paga dividendos, eles são obrigados a anunciar o montante, né? Então, eles vão falar, a gente vai pagar 100, 200, 300 milhões de dividendos e eles são obrigados a divulgar a data que eles vão pagar. E além da data que eles vão pagar, eles também têm que anunciar até quando eu sou um acionista qualificado para receber esses dividendos. E isso é a data com. O que significa a data com? É a data com dividendos. É a data limite para que o acionista tenha direitos, possibilidades de receber aquele provento, né? Então, vamos pegar um exemplo, peguei um exemplo prático aqui. A JBS, exportadora de proteína, né, grande frigorífero aqui no Brasil, exporta carne, bovina, suína, enfim, grande exportadora dessa parte agro. Eles anunciaram um pagamento de dividendos no dia 13 de agosto. No dia 13 de agosto, a JBS avisou o mercado, vou pagar R$ 2,00 por ação no dia 7 de outubro, né? Então, isso está anunciado, o mercado já entendeu. Lá no dia 13, eles avisaram que só no dia 7 de outubro eles iam pagar esses R$ 2,00. Mas isso significa que se eu comprar a qualquer momento entre o dia 13 e o dia 7 de outubro, qualquer momento desse intervalo que eu comprar as ações da JBS, eu vou receber aquele dividendos? Não, não significa isso. Por isso que a gente tem que estar atento à data com, que é a data limite que eu posso ser candidato a receber esses dividendos. Então, se eu achei um bom dividendo, se eu quero ter aquela empresa na minha carteira e receber aquele valor, se eu acho que aquilo é atrativo, eu só vou receber aquele dividendo se eu for acionista da JBS até o dia 19/8. A data X é a data sem dividendos. É um dia útil depois da data com. Então, significa que a partir do dia 20 de agosto, se eu comprar uma ação, se eu for iniciar a minha posição na JBS, eu já não vou mais receber aquele dividendos anunciado. Eu não tenho mais direito. Eles têm uma data de corte, então todo anúncio de dividendos, a gente tem que estar atento a essa data de corte, que é a data com, né? Até quando eu sou elegível a receber aquele dividendos. E por que isso é importante também? O mercado antecipa,
né? O mercado financeiro em geral, e aqui em várias classes de ativos, juros, bolsa, câmbio, o mercado está sempre tentando antecipar os eventos que vão acontecer no futuro. Então, se a gente já sabe, a empresa já anunciou o que ela vai pagar, o mercado já começa a precificar isso. E isso aqui é justamente a trajetória da JBS dentro do mês de agosto. Peguei só esse período para a gente ver o impacto desse anúncio de dividendos, né? Lá no dia 13/8, quando a JBS anunciou que ia pagar aqueles R$ 2 por ação, a ação estava negociando quase aí a R$ 33,90, quase R$ 34. Ela foi se valorizando, então muitos investidores viram isso, acharam interessante, falaram, quero aumentar, quero ter mais ações para poder receber mais dividendos, né? Já que é um valor por ação. Quanto mais ação eu tenho, mais dividendos eu recebo. O mercado foi se ajustando. No dia 16, a ação já estava negociando a R$ 38, e lá na Datacom a gente já via esse ajuste sendo colocado no preço, o ajuste de quase R$ 2 aqui certinho, que é bem o que foi anunciado pela companhia, né? Então, já na Datacom, o mercado já vinha se ajustando, né? Isso aqui, lembrando, é o preço de fechamento daquele dia, tá? Então, isso aqui é importante a gente ter na cabeça, porque eu não tenho todo o período, não tenho até outubro para comprar aquela ação e receber os dividendos. Eu tenho que estar sempre atento, na verdade, é a Datacom. E aí, sim, no dia do pagamento, eu vou receber aquele recurso, os R$ 2 por ação, com relação às ações que eu tenho, a quantidade de ações que eu tenho na minha carteira, tá? Então, aqui, vamos entrar já, como é que eu faço para selecionar uma ação, né? Então, dito isso, acho que a gente já abordou os principais temas para a gente estar aqui de olho quando a gente está investindo na renda variável, quando a gente está comprando a participação numa empresa. O que é a análise de ação, né? Basicamente, a gente usa dados e até opiniões subjetivas para avaliar uma empresa de capital aberto, né? Por que opiniões subjetivas? Porque também o qualitativo de uma empresa, ele é muito importante dentro de uma análise. É a gente entender se aquela diretoria ela é boa, se as pessoas que estão lá são alinhadas com o objetivo de longo prazo da companhia. Então, não é só olhar receita financeira, fluxo de caixa, né? Não é só a gente olhar as métricas que a gente vai conseguir analisar bem, tem que entender essa parte mais subjetiva da empresa. Existem vários tipos de análise, existem gestores de ação e analistas que gostam de olhar, focar em uma delas, mas também você pode implementar complementar, né, as análises de todos esses tipos. Aqui eu coloquei 3, né? A gente tem a análise fundamentalista, que é você abrir o balanço da companhia, olhar como é que aquela empresa está se comportando, ou comparar isso com como ela vem negociando, né? E aí você entender, nossa, essa empresa aqui está muito barata, né? Se ela vai gerar, a minha expectativa aqui nas minhas contas é que ela gere mais lucro na frente, ela não deveria estar valendo R$ 5, ela deveria estar valendo 15. Então eu vou comprar, porque na minha análise aqui fundamentalista, onde eu olho os fundamentos da empresa, eu acho que tem valor a ser ganhado aqui quando eu olhar para frente. Tem análise técnica, que é você entender se aquela ação ela já está muito comprada, né? Então, se já tem muito investidor alocado naquele papel. Se acontecer alguma coisa errada com aquela empresa, olha o tanto de gente que vai ter que vender, que vai se decepcionar e vai querer vender a qualquer preço. Então, a análise técnica também é importante para a gente entender o posicionamento do mercado, se tem muita gente alocada naquela empresa ou se tem pouca, né? A análise gráfica é um outro tipo, muita gente gosta de olhar gráficos e entender como é que foi o comportamento da empresa no passado, né? E aí você olha no gráfico, o gráfico aqui, acho que pelo comportamento que ela teve em anos anteriores, ela está aqui num ponto máximo, então acho que isso aqui não vai passar muito, então eu quero estar meio longe dessa empresa, ou não, nossa, olha aqui no gráfico, ela está no low histórico, está no ponto mais baixo de precificação. Se eu achar que ela, pelas as minhas outras análises, fundamentalista, técnica e tudo, se tem um espaço para ela crescer, é onde eu quero estar alocando, né? Onde eu vou querer entrar nessa companhia. E aqui acho que entrando mais nas empresas, né, para a gente falar de métricas importantes, não vou me estender muito aqui para também não passar muito do nosso tempo, mas existem alguns indicadores que são muito usados para comparar empresas, né, e muitos deles a gente tem que se atentar que servem para alguns setores, não servem para outros, são menos utilizados para algumas empresas e outras não, né, mas normalmente são métricas muito usadas para avaliar empresas dentre um mesmo setor.
A principal delas, acho que é a mais comum da gente ver, é a razão preço sobre o lucro, que é basicamente a gente dividir o preço que aquela empresa vem sendo negociada sobre o lucro esperado para os próximos 12 meses daquela companhia, né? E que indica o quanto que os investidores, quem está olhando aquela companhia, quem está comprando aquela ação, está disposto a pagar pelo lucro da empresa. Né? Então, se eu estou dividindo o preço que ela está negociando pelo lucro esperado, isso me traz uma sensibilidade de quanto que o investidor está querendo pagar por aquela companhia. E aqui dando alguns exemplos. Nossa, a NVIDIA, que é uma empresa listada lá fora, de tecnologia, uma grande empresa americana, negocia 40 vezes preço-lucro. Né? Nossa, a NVIDIA negocia 40 vezes preço-lucro. A Petrobras negocia 4 vezes preço-lucro. Né? O que isso quer me dizer? Né? Quer dizer que a cada R$1, né? Desculpe, se a NVIDIA negocia 40, a cada R$40 que o investidor pagar por aquela companhia, ele vai estar levando R$1 de lucro. Né? Então, muitas vezes a gente fala que uma companhia com preço-lucro baixo, né, que significa que quanto menos eu precisar colocar do meu recurso, mais eu vou ter do lucro daquela empresa, né, esperado para os próximos 12 meses, o mercado tende a gostar de empresas com razão preço-lucro mais baixo, né, que significa que eu estou esperando um lucro maior pela frente. Então, isso é uma métrica. A gente também costuma usar ela muito para o próprio Ibovespa, que já é o que está aqui nesse gráfico, nesse slide. Né? A gente fala, vocês devem ouvir muita gente falar, a Bolsa está barato, o Ibovespa está barato. Nossa, comparando ao histórico, o Ibovespa está num dos menores patamares, está num dos períodos mais baratos da história, que é justamente o preço sobre o lucro esperado de todas as empresas que compõem o índice. Né? Hoje, a gente tem um patamar de preço-lucro do Ibovespa girando perto de 8, 9 vezes, contra a sua média histórica de 12. Né? Então, aqui a gente olha, nossa, o Ibovespa está muito abaixo da sua média histórica. Né? Então, isso aqui traz uma percepção de que está barato, né? Está valendo a pena investir no Ibovespa para eu pegar essa valorização esperada à frente que as empresas podem me dar. Né? Mas é claro, essa não é a única meta utilizada, né? A gente tem que entender o que está acontecendo no cenário. Ele pode ficar depreciado por um tempo, é o que a gente está acompanhando. Basicamente, desde 2022, a gente vê o Ibovespa negociando nesse patamar barato, né? Então, isso aqui também tem que ser levado em consideração. Outras métricas é o ROI, e aqui já mais uma expressão em inglês, mas ROI nada mais é do que o retorno sobre o patrimônio líquido daquela companhia, e é uma medida para a gente entender qual que é a eficácia daquela empresa em retornar lucro para o seu acionista, né? Porque o patrimônio líquido de uma empresa nada mais é do que tudo que aquela empresa está gerindo, quanto que alguém estaria disposto a pagar para comprar aquela companhia inteira, né? Então eu vou olhar quanto valem os ativos, né? Eu olho tudo que aquela companhia tem de patrimônio, e eu divido isso sobre o que eu espero de lucro para aquela empresa. Né? Então, o retorno que eu tenho sobre o patrimônio. Então, a gente consegue medir aqui uma empresa de ROI alto é algo que é mais positivo, né? Porque significa que a gerência daquela empresa, os diretores, estão fazendo os investimentos certos. Aquela empresa está retornando lucro para o seu próprio acionista. Né? Então, a gente aqui está olhando para empresas de ROI alto. O que é um rendimento de dividendos? Que é o famoso dividend yield, não só para as empresas, o mercado olha isso muito para os fundos imobiliários, né? É basicamente o quanto aquela empresa paga de dividendos dividido pelo seu preço. Né? Então, se a JBS paga R$2, né, o dividend yield da JBS é R$2 dividido pelo valor que aquela companhia está negociando no momento do seu anúncio. Né? Então, aqui traz uma métrica se ela tem um dividend yield bom, atrativo ou não. Né? Então, isso vai balizar também um pouco a sua escolha. E uma outra medida super importante é o EV sobre o EBITDA. O que é isso? Né? Que é a expressão, que sigla é mais esquisita, mas basicamente o EV é o Enterprise Value, é nada mais, nada menos que o valor da companhia, né? E o valor da companhia considerando dívida, considerando disponibilidades, que é o caixa, né? Então, é de fato o valor que aquela companhia vale, dividido pelo EBITDA. O que é o EBITDA? Né? Esse termo a gente vê muito aí no mercado quando a gente está falando de ações, mas é o lucro
antes das amortizações, antes da incidência de lucro, antes das despesas com tributos, né? Então, é de fato o que aquela companhia gerou de receitas sem eu ter que descontar as minhas despesas com lucro, com disponibilidades, com amortizações, né? Então, basicamente, o que eu estou dividindo aqui? O quanto vale aquela companhia sobre o que ela consegue gerar de receita antes dos meus custos fixos, né? Então, aqui ele mostra como é que está a saúde da companhia, porque eu estou levando em consideração o caixa, né? Se ela gera caixa ou não, se ela gera muito, ela gera pouco, ela me dá uma boa razão ver EBITDA, e também o que ela está gerando de lucro. Tem algumas questões, né? Já que o EBITDA é o lucro antes das despesas, dessas despesas fixas. Se uma empresa ela gasta muito com juros, como a gente falou, nossa, se tem uma empresa que é muito endividada, né? E sua a dívida dela está atrelada ao CDI, e o CDI subiu, né? Então ela tem muita despesa financeira, ela tem que pagar muitos juros, né? A despesa dela com juros é muito alta. Eu não vou estar vendo isso no meu EBITDA, né? Então é uma métrica que a gente tem que estar de olho. Se for uma empresa muito alavancada, ela não vai me dar uma percepção muito eficaz, tá? Acho que esses são um dos principais temas, um dos principais indicadores que o mercado gosta de olhar para avaliar a companhia, né? Como eu falei, eles fazem muito sentido quando a gente avalia dentro do próprio setor, né? O preço-lucro de empresas de setores diferentes são muito diferentes, então ele causa uma distorção para a gente comparar aqui. Né, como eu comentei, empresas de tecnologia, como a Nvidia, vão ter, às vezes, preço-lucro muito elevado, enquanto empresas de commodity vão ter um preço-lucro muito baixo. Né? Então, a gente tem que olhar mais dentro do próprio setor para conseguir comparar essas companhias. Né? E aqui, só Renan, para a gente fechar. Oi. desculpa, até eu sei que o tempo já está avançando aqui, ia comentar o seguinte: tem muita gente que já começou a sair e a gente Tá, está gravando essa apresentação, ela vai ficar disponível depois. combinado. Então, vou para Eu o sei que final aqui. você está indo para o final, e aí eu queria já juntar uma pergunta da Thaís Souza, eu não sei se a Thaís está conectada ainda. Você falou agora dessas métricas, que eu acho que dá para chamar, de novo, uma expressão em inglês, top-down, né? Você Uhum, olha para o micro, lá para a linha de baixo, para entender como é que a empresa está indo, a receita, a lucratividade, geração de caixa, etc. e tal. A outra forma de fazer isso é o tal do bottom-up, né? Ou exato. do bottom-up, né? Olhando É o isso mesmo. macro, né? Então, olhando, vamos dizer, a floresta, o cenário econômico, para depois descer e escolher as empresas. A Thaís pergunta nessa linha, assim, muito puxando para o cenário na linha da visão macro de novo, né? Se a gente acredita que pode melhorar daqui para frente, de fato o mercado está difícil, mas aí cai naquele dilema que, poxa, o que vai acontecer daqui? A É. gente não sabe exatamente, quer dizer, tem tantas variáveis, né, nessa equação, questões monetárias, questões fiscais, cenário internacional, enfim, não sei como é que você prefere responder essa pergunta, puxando Claro, mais não, eu para a já. avaliação fundamentalista. Eu já vou responder, né? E assim, hoje a gente está num cenário que a gente julga muito assimétrico, né? A gente falou aqui no começo como o Brasil se destaca frente às outras economias do mundo, né? Parece que a gente está numa situação boa comparado com outros países, mas a gente tem um problema que é muito nosso e que a gente tem que resolver, né? E parece que resolvendo esse problema, ou no mínimo contornando, né? E tendo uma sinalização positiva dos nossos problemas internos, o resto está caminhando bem, né? A gente tem uma taxa de desemprego baixa, o país não está em recessão, então precisa resolver um pouco dos nossos problemas locais, ter uma boa vontade dessa resolução para o nosso mercado ter uma descompressão de risco, né? Parece que a gente está em cima de uma mola e pressionando ela com força para baixo, né? A gente precisa que essa mola ela seja liberada e que os ativos de risco possam voltar a performar. E a bolsa é um deles, né? Por que eu estou falando isso, né? Quando a gente tem a análise fundamentalista, o bottom-up, que é quando eu olho o final da minha linha ali de investimento até chegar nas outras, enfim, questões mais macros, né? Então, olhando primeiro o valor da empresa, como eu falei no começo, o resultado das empresas tem sido positivo, né? Então, as empresas estão indo bem, estão vendendo, estão gerando caixa, estão conseguindo pagar sua dívida, tá gerando ainda um pouco mais de caixa para fazer alguns outros investimentos, mesmo depois de pagar toda a sua despesa financeira. Então,
parece que é um cenário bem favorável para as empresas, né? As empresas estão indo bem. Só que por que isso não se reflete no preço? Por que a bolsa está caindo, cai no ano? Por que a gente está passando por esse momento? Porque tem muita incerteza dentro do nosso cenário, né? Então aqui a gente fala que é um cenário assimétrico, porque se resolve um pouco do nosso problema doméstico, a gente acha que esses ativos, que a bolsa tem um grande caminho para frente para performar e para gerar um valor aos seus acionistas, a quem está investindo nesse ativo. Não precisa de muito, né? Essa é a principal questão. Sendo uma classe de ativo pouquíssimo alocada, né? Quando a gente tem uma melhora no cenário, todos os investidores correm para aquela classe de ativo. Então a gente pode ver muita gente fazendo o inverso do que a gente acompanhou, né? Todo mundo que saiu da renda variável e foi para o crédito, foi para a renda fixa, no momento em que a gente tem um cenário mais favorável, medidas fiscalmente responsáveis, né? A gente consegue contornar esses nossos problemas, muita gente vai querer voltar para a renda variável. E como não tem muita alocação, a gente chama, é um mercado hoje leve, né? Não tem muita gente comprado na renda variável, isso permite, né? Isso causa uma propensão ao mercado andar com uma forma muito rápida, né? Então, ter uma valorização mais explosiva. Então, na nossa visão, a gente está nesse momento muito ambíguo. Por um lado, isso pode ter esse fim muito positivo, né? Um cenário, a gente consegue ver um cenário positivo, que não precisa de muito, mas por outro, se não vier, a gente não conseguir facilitar a nossa dinâmica interna, né? A gente pode ver essa bolsa ainda sofrendo mais um tempo, né? Então, a gente está, aqui na nossa visão, a gente está pendendo mais para o lado positivo, a gente acha que no final do dia o governo vai fazer algo responsável, né? A gente tem eleições, alguns exemplos de eleição que nos dão a percepção de que o governo não vai querer fazer nenhuma besteira antes de 2026, né? O Trump já foi uma sinalização forte da direita voltando lá nos Estados Unidos, o Milei aqui na Argentina, então acho que as próprias eleições municipais aqui no Brasil, que caminharam mais para o centro, né? Acho que tudo isso é uma indicação de que não tem muito espaço para fazer muita besteira, né? Então a gente está com uma visão de que as coisas vão se resolver pelo bem, né? Mas se for pelo mal, aí sim, a gente ainda vai ter mais um período desafiador para renda variável, né? E aqui sempre pensando que é um investimento de longo prazo, né? A partir de 2025 do ano que vem, a gente já vai começar a falar de novas eleições, então se o governo não estiver agradando, a gente vai começar a ver outros nomes sendo ventilados, né? E isso pode trazer algum alívio para o mercado de ação, tá? Então, o que a gente, que eu também acho que é importante, né, deixar aqui, quando a gente fala da Bolsa, para a gente estar alocado em renda variável, eu falei bastante do horizonte de investimento, é uma alocação para a gente olhar mais para o longo prazo, a gente também tem que estar atento ao nosso perfil de risco, tem volatilidade, os preços oscilam de uma forma muito mais rápida e de uma magnitude mais intensa, né, não é a renda fixa, não é o reloginho do CDI, mas tem uma oportunidade de ganho mais relevante do que essas outras classes que são mais estáveis, que geram ganhos mais previsíveis, né? E além disso, acho que sempre procurar uma gestão profissional, né? E aqui aquela máxima que a gente costuma usar aqui na 20, quando a gente tem um problema no dente, a gente procura um dentista. Quando a gente tem, né, uma dor de cabeça, um problema de saúde, a gente procura um médico. Por que nos investimentos a gente faria diferente, né? Então, procurar uma gestão ativa, que podem ser vários tipos. Isso aqui vai estar no material que a gente vai disponibilizar para vocês, mas hoje a gente tem várias estratégias de fundos de ação. Podem ser os fundos passivos, que compram índice, fundos ativos, fundos que olham só para dividendos, dentre várias outras oportunidades aí, diversificação que a gente consegue implementar hoje nos nossos investimentos. Lembrando que o acesso que a gente teve com as plataformas não foi benéfico só para os investimentos direto em ação, mas para acessar grandes gestores, né? Gente que está olhando para isso o dia inteiro. É um trabalho muito exaustivo. Você ter que fazer todas as suas premissas para entender quanto que aquela companhia vale, né? Então, algo que demanda tempo e demanda estudo e muita atenção. Então, existem gestores muito bons hoje aqui no Brasil que estão olhando para isso e que a gente já tem uma acessibilidade muito maior hoje em dia do que era no passado, tá? Então, acho que essas são as principais mensagens aqui, pessoal, para também não me estender muito. Muito bom, Renó. Acho que é uma apresentação extremamente completa, acho que foi muito bacana. Acho que a sorte daqueles que puderam ficar até o final, porque de fato foi, acho que bem rico para todo mundo.
Eu acho que dá para dizer que investir em ações não é trivial, né? Quer dizer, é muito risco, e eventualmente quando a gente se propõe a comprar uma ação, a gente precisa conhecer aquela ação. Que empresa é aquela? Como é que é a lucratividade? Quais são as perspectivas? Você falou até no sentido de entender o management da empresa, né? Quem é a diretoria e assim por diante. Então, são questões, no geral, difíceis para as pessoas físicas acompanharem com a devida profundidade. Não é que seja impossível, mas à medida em que a gente se propõe a comprar uma ação, acho que a gente tem que se propor a estudar aquela ação e tentar entender, tanto do ponto de vista financeiro, como é que, do bottom line, também do top down, que a gente estava falando, e se ela vai ser beneficiada pelo ciclo, se ela não vai ser beneficiada pelo ciclo e assim por diante. Renan, então, com isso, só resta agradecer a você. Muito obrigado, muito bacana a sua presença aqui. Agradecer a todo mundo que Obrigada a ficou com a vocês. gente. Tem uma pesquisa que eu preciso colocar aqui na tela. Para aqueles que já são mais moderninhos, é só apontar o celular aqui para o QR Code, já responde a pergunta, a pesquisa agora. São 3 ou 4 perguntas, super rapidinho. Quem não puder responder agora, responde depois. Então, muito obrigado. E a gente vai para o 19º painel, ainda em dezembro. O tema não está ainda fechado, então sugestões são bem-vindas. Carol, você quer fazer alguma sugestão de tema para o próximo painel? Olha, o André, pelo que a gente teve aqui das perguntas do macro, foi o que mais bombou, né? Então, talvez falar das expectativas para 2025, né? Acho que tem Pode ser bastante um bom gente tema. querendo saber o que a gente espera para o ano que vem, né? O que Uhum. vai acontecer aí para o próximo ano, que é sempre muito difícil a gente saber, mas pelo visto tem muita gente querendo saber, né? Maravilha. Gente, muito obrigado, Renan. Obrigado a todos. Até a próxima, então. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.